Na aula anterior a gente tratou um pouquinho de definição de logaritmo, nessa eu vou tratar então uma coisa chamada consequência, tá? Às vezes para facilitar os cálculos. Então, consequências, pode existir outras, tá? Eu só vou colocar as básicas aqui, as que eventualmente caem aí. Então, consequências da definição de logaritmo, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou só dar as consequências mesmo. Então, uma das consequências primordiais, certo? É o quê? Toda vez que eu tiver o logaritmando, certo? No valor de 1, então qual que é o valor que eu coloco no A para ele dar 1? Se a gente for pensar no expoente, né? Toda vez que a gente coloca, qual expoente eu coloco no A para sempre dar 1? É o zero. Então, toda vez que o logaritmando for 1, você já sabe que você pode trocar isso tudo por zero. Beleza? Consequência 2, um pouco mais falada também. Então, log, certo? De A na base A. O que significa isso? Qual o expoente que eu coloco na base A para dar o próprio A? É o 1. Então, quando vocês verem que o logaritmando e a base forem iguais, você pode trocar pelo termo 1. Tá? Consequência 3, beleza? Então, log, certo? De um valor a elevado a n sobre a. A gente vai ver mais tarde que isso aqui é uma consequência, né? Então, necessariamente, o que vai acontecer aqui, se a gente fosse pensar? Qual é o valor do expoente que eu coloco no a para dar o a elevado a n? É o próprio n, certo? Se eu colocar o n como expoente da base, vai dar o a n. Então, a resposta sempre vai ser o próprio expoente, tá bom? No 4, eu vou colocar 4 consequências. 4, tá? A gente tem o seguinte. Então, A log de B na base A. Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente for fazer análise, certo? Eu vou colocar um exemplo para ficar mais fácil. Então, 2, certo? Log de 2 na base 8. Ou logaritmo de 8 na base 2. Então, se eu for pensar nesse daqui, como é que fica, né? A gente vai fazer assim, qual o expoente que eu coloco no 2 para virar 8? É o 3. Então, eu posso, como na aula anterior, pensar isso, 3. 2 ao cubo é a mesma coisa que quanto? 8. O que a gente pode notar nisso daqui? Que com essa operação simples, o valor que era aqui do logaritmando que estava no expoente acaba sendo o próprio resultado, tá? Então, a consequência desse cara aqui vai ser exatamente o quê? Quando você tiver uma potência, né, um expoente, né, com base igual à base do logaritmo no expoente, a gente vai ter como resultado o próprio logaritmando. Então, vai ser o próprio b. Então, não se assustem quando vê isso. Quando vocês verem isso, vejam se as bases estão iguais. E aí, a resposta simplesmente vai ser o próprio logaritmando. Tá? Uma outra consequência é, para eu fazer a comparação de logaritmos, ou para fazer operação com logaritmo, então, se eu tenho que log de um valor x na base A é igual ao log, certo? De y na base A, significa o quê? Para eu fazer comparação de logaritmo, as bases têm que ser iguais. É que nem quando a gente trabalha com exponencial. As bases têm que ser iguais para a gente conseguir fazer o trabalho delas. Então, a consequência disso é o quê? Aí eu posso dizer o quê? Que o valor de x é igual ao quê? Ao valor de y. Tá ok? É isso aí. E aí essas são as consequências principais para a gente conseguir desenvolver alguns exercícios que acabam fazendo. Vou fazer esse quadrado aqui nos principais, só para vocês terem noção de que isso daqui, né, tem que ficar guardado no coração para a gente conseguir fazer a utilização deles nas contas. Tá bom? Posteriormente eu posso postar algumas coisas de exercícios, etc. Mas aí eu vou fazer primeiro todas as teorias aí deles
para depois a gente começar a fazer exercício. Beleza? Valeu, obrigado.